Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo e pontualmente às 8h30 com o nosso Maratonando Matemática Básica às 10 mais. Galera, só lembrando, esse projeto Maratonando, nós resolvemos questões e dentro das questões a gente puxa a teoria esquematizada. Essa semana ainda a gente vai ter a segunda aula de matemática do zero. Esse matemática do zero, o que é que a gente faz? A gente resolve questões aliado à teoria. A gente já teve aula 1 de matemática do zero. A gente já teve 3 aulas de raciocínio lógico do zero. Quem não assistiu, assistam. Ó, se tiver no mínimo aí uns 100 comentários para esse vídeo, eu vou colocar um outro filé do Brasil. Então vamos lá, boa noite aí a todos. Vamos ficar concentrado aqui. Um abração e um beijão a todos. Vamos embora. Gente, tá aí. Primeira coisa que a gente vai fazer das 10 mais. Nós vamos resolver hoje 10 questões. Primeiro, MMC e MDC. Às vezes a galera tem dificuldade em saber quando é que uma questão é de MMC, quando é que uma questão é de MDC. Todo problema de MMC são aqueles probleminhas de encontro, coincidência. Ele dá um encontro e pergunta: quando vai acontecer o próximo encontro? Você tem lá, João encontra Paulo a cada 6 dias, encontra Marta a cada 8 dias. Daqui a quantos dias ele vai encontrar os dois ao mesmo tempo? Probleminha de MMC. Já MDC manda dividir algo em partes iguais no maior tamanho possível. Ah, eu quero dividir pedaços, eu quero dividir uma madeira em pedaços de mesmo tamanho no maior tamanho possível. Já sabe que são probleminhas de MDC. Então, vamos embora. Questão 1, FGV 2025. Rafaela e Mariana ficaram de plantão juntas hoje, uma terça-feira. Rafaela fica de plantão de 4 dias. E Mariana de 6 em 6 dias. Sem contar o dia de hoje, após 100 dias, o próximo dia em que Rafaela e Mariana ficarão de plantão juntas será... Gente, tá aí, ó. Você tem aqui intervalos de tempo diferentes, que elas estão juntas, e aí pergunta... Elas vão estar juntas novamente. MMC. Você vai calcular aqui, ó, o MMC, na humildade, entre 4 e 6. MMC eu saio dividindo pelos primos, né? Eu saio dividindo pelos primos. Ó, divido por 2. Aqui dá 2, aqui dá 3. Por 2 ainda dá, ó. Aqui dá 1, o 3 não dá, repito. Por 2 não dá mais, né? Só dá por 3. Aqui não dá, repito. 3 por 3 dá 1. Deu 1 aqui em todo mundo, ó. O MMC é só multiplicar esses carinhas. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Gente, isso quer dizer que elas sempre estão de plantões juntas a cada 12 dias. Só que ele quer, sem contar o dia de hoje, após 100 dias, qual é o próximo que Rafaela e Mariana ficarão no plantão juntos. Gente, tem que ser após 100 dias. Então vamos lá, ó. Ela fica junta, né, a cada 12 dias. Então o próximo, daqui a 24 dias, gente, é só somar mais 12. O próximo,
Daqui a quanto? 24 mais 12. Daqui a 36. De novo. Mais 12. Estou fazendo na humildade. 36 aí mais 12. Quanto? 48. E aí vai, ó. Mais 12. Quanto? 60. Mais 12. 72, ó. Na humildade. Mais 12. Quanto? 84. Mais 12. 96, ó. Mais 12, quanto? 108 dias. Gente, daqui a 108 dias, ó. Tem que ser após 100 dias. Daqui a 108 dias, elas vão ficar juntas. E aí, ele quer saber o dia. O que é que eu vou fazer? Vou pegar 108 e vou dividir por 7. Professor, por que por 7? Porque aí eu vou saber quantas semanas completas se passaram. E aí, galera, vai ficar como? Isso aí, ó. 10 aqui é 1, né? 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3, baixo 8. 38 por 7 dá 5, ó. 5 vezes 7, 35, sobra quanto? 3. Gente, o que são 108 dias? 15 semanas completas e 3 dias, ó. Elas ficaram juntas numa terça. Daqui a 15 semanas será uma terça. Só que aí eu tenho que contar aqui, ó, quantos dias que eu tenho aqui no resto. 3 dias depois da terça. Quarta, quinta, sexta-feira. Sexta aí como resposta, letra E. Tá vendo, gente? É como se ele dissesse assim, porque ele diz, ó, sem contar o dia de hoje, que geralmente é o que a gente faz. Se hoje é terça, daqui a 108 dias, eu não tô contando, né? O quê? O dia de hoje. Se hoje é terça, daqui a 108 dias vai ser que dia da semana? Então vão passar 15 semanas completas e 3 dias. Se eu tô na terça, daqui a 15 semanas é terça. Se o resto fosse 0, seria terça-feira. Mas ainda eu tenho que contar 3 dias depois da terça. Quarta, quinta, sexta, letra E. Vamos para a próxima. Gente, essa é uma questão direta, onde ele diz, se A é 210 e B é 126, qual o máximo divisor comum entre A e B? Vamos lá, ó. 210, 126. Eu quero MDC. Gente, qual é a dica para você fazer rápido? MMC, você sai dividindo pelos primos. Por 2, por 3, por 5. MDC, você tem que sempre botar um cara que divida os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó, 210 e 126, dá para dividir os dois ao mesmo tempo por 2. Aqui vai dar quanto? 105, tá? E aqui, 63. Beleza. Gente, eu tenho que botar agora um cara que divida os dois. Tem que agradar os dois. MMC não tem essa. Às vezes o cara só divide um. MDC tem que agradar os dois. Por exemplo, ó, o 105 e o 63 dá para dividir todo mundo por 3. A gente vai ver lá no curso de Matemática do Zero, que a gente vai para a segunda aula essa semana, que é teoria e questões, a gente estuda os critérios de divisibilidade. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos for. Se você somar aí 1 mais 0 mais 5, dá 6. É divisível por 3. Se você somar 6 mais 3, dá 9, que é a soma dos algarismos, 9 é divisível por 3. Então, ó, por 3. Aqui dá quanto? 35. E aqui?
21. Tranquilo? 21. Então, ó. Peguei o 105 e o 63, dividi por 3. Deu 35 e 21. Agora, você tem que ter aqui um cara que divida os dois ao mesmo tempo. O 7, né? 35 por 7, 5. 21 por 7, 3. Tem mais alguém que divida o 5 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Então, ó. Parou. O MDC é o produto só desses caras. 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 dá 6 vezes 7. 42, letra C de chupa, MPE. Gente, sempre MDC, você tem que sair dividindo por um cara que divida todo mundo. O MMC não, olha. O MMC não. Você viu que esse 2 aqui dividiu esse 2, mas não dividiu o 3. MDC, sim. Tem que dividir sempre por um comum. Então, ó. Das 10 mais, já fizemos aí duas questões. Uma de MMC, outra de MDC. Porcentagem. Será que cai? Cai mais do que Neymar. Ó, algo que vem cobrando muito é porcentagem com gráficos. Por isso que às vezes tem editais que colocam lá bem assim: interpretação de gráficos e tabelas. Vamos lá. Ó, o gráfico a seguir mostra a distribuição mensal de recursos do casal Paulo e Marisa no último mês. Os gastos com transporte superam os gastos com saúde em quantos reais? Gente, ele está falando em dinheiro. A única informação que eu tenho em dinheiro é essa aqui, ó. 800 e quanto? E 50. Gente, eu já tenho aqui de percentual quanto, ó. Vou somar aqui. 26, quanto? 17, 12 e 35. Vamos somar. 6 mais 7, 13. 13 mais 2 dá 15. 15 mais 5 dá 20. 0 vai a 2, né? 2 e 2, 4. E 1, 5. E 1, 6. E 3, 9. Ó, eu já tenho 90%. Então, esse valor, com certeza, que essa parte que tá aqui, ó, em preto, que seria quem, gente? Reserva. Isso aí equivale a quanto? A 10%. Gente, se eu somar tudo, tem que dar 100%. Quando eu somei 26, 17, 12 e 35, já deu quanto? Aí, já deu 90. Então, esses 850 aí, ó, ele é quanto? 10%. Beleza. Só que ele quer os gastos com transporte, ó, transporte, que é o que tá em branco, ó. Transporte é quanto? 17%. Superam os gastos com saúde, ó, os gastos com saúde. Saúde é isso aqui, ó. Quanto? 12%. Em quantos reais? Gente, eu já poderia ver quanto é que um supera o outro em porcentagem. Teve gente que fez muito cálculo aí. Botou 100%, aí achou o total. Aí depois olhou quanto gastou com saúde, quanto gastou com transporte. Não, você já poderia ir rápido, ó. Os gastos com transporte, que é quanto? 17%. Supera com saúde, ó. Saúde é essa cor aqui, né? 12%. Supera em quanto? Em 5%. Então, esse 5%
é o quê? Transporte tenha mais que saúde. Transporte é 17%, saúde é 12%. Quanto é que o 17 supera o 12? Em 5%. Então, 5% aqui é X. Gente, você já podia fazer de cabeça. Se não, ó, só fazer a regrinha de 3. Pô, se 850 é 10%, 5%, que é a metade, seria a metade disso. Que daria quanto? 400 e quanto, gente? E 25, ó. Resposta, letra E de quem, gente? De eu vou passar. Eu vou esbagaçar. 2025, eu vou garantir a minha aprovação. Gente, comenta aí. Uma vaga é minha. Palavras têm poder. Tudo que eu quero, eu consigo sem passar por cima de ninguém. Sempre pensamento positivo, escutando críticas, escutando aquelas pessoas que estão perto de você e vão colocar você para baixo, mas você colocando Deus à frente, dizendo vai dar certo, acabou. Então tá aí, gente. Vamos embora. Vamos para a próxima. Gente, regra de 3. Separei aí questão de regra de 3 simples, regra de 3 composta e os probleminhas aí de torneirinhas. Ó, nada de usar estas setas malditas na regra de 3. Aí o meu anjinho diz, muito bem, Sormani. Gente, tá repreendido, né? Essas setinhas que a galera gosta de utilizar é o tridente do bicho ruim. Tá repreendido aqui. Todo mundo é de Jesus. Vamos embora. Questão 4 da VUNESP, ó. Sabemos que há operários realizam certo serviço em M dias, trabalhando o mesmo número de horas por dia. Se aumentarmos o número de operários para B, em quantos dias o mesmo serviço será concluído, mantendo-se a mesma produtividade? Então, é como se a quantidade de números de horas por dia que a galera trabalha fosse a mesma. Então, ó, basta você se prender a quem? Quantidade de operários e quantidade de dias. Gente, ele disse que o quê? Que há operários fazem o serviço em M dias. Aí ele diz, se aumentarmos o número de operários para B, em quantos dias D o mesmo serviço será concluído? Gente, ele quer o valor de D, né? Ele quer, ó, o valor de D. E, gente, ele ainda disse pra gente que a quantidade de operários, né, aumentou para B. Galera, é uma questão de regra de 3 que você tem que analisar se é direto ou inverso. Se eu tenho mais operários trabalhando, eu vou gastar o quê, gente? Menos dias. E você já sabe, gente, que operários e dias é inverso. Porque se eu tenho mais operários trabalhando, a união faz a força. Vai levar o quê? Menos dias. Então, essa regra de 3, ela é o quê? Inversa, ó. E quando ela é inversa, lembra que a gente multiplica lado, lado, em linha. Então vai ficar quem, ó? B vezes D igual a A vezes M. Ele quer em quantos dias D, né? Ele quer o D. Então quem é o D? O B está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Vai ficar A vezes M dividido por quem, gente? Por B. Tem isso aí, A vezes M dividido por B? Tem. Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, se a questão falasse em
quantidade de serviço e quantidade de operários, mais operários, mais serviço. Aí era direto. Direto você ia multiplicar fazendo cruz credo. Quando é inverso, lado, lado. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima. Questão de regra de 3 compostos, ó, da FCC. Galera, eu vou usar aqui o método da causa-consequência, ó. O que é a consequência? É o que o sujeito faz. É o que é produzido. Lembra, gente, que esse método... Por exemplo, quem faz os meus cursos, eu ensino de 2 maneiras no curso. O método da cruz doida e o da causa-consequência. E aí o aluno fica à vontade para escolher o que é melhor. O método da causa-consequência, que é para uma regra de 3 composta. Quando é que a regra de 3 é composta? Quando tem mais de 2 grandezas. Porque se tem 2 só é simples. Quando eu tenho uma regra de 3 composta, se você sabe quem é o sujeito, perguntou o que o sujeito faz, é a consequência. O resto é tudo causa. E essas questões, separou a consequência da causa, você não precisa, aqui nesse método, analisar se é direto ou inverso. Você só vai fazer o seguinte, gente. Vamos ler. Ó, uma gráfica imprime 1.200 o quê? Ó, 1.200. Vou botar assim. Ó, uma gráfica imprime 1.200 panfletos em 3 horas, utilizando 2 impressoras funcionando continuamente à mesma velocidade. Se essa gráfica utilizar 3 impressoras, quantos panfletos serão impressos em 5 horas? Ó, quem é o sujeito? As impressoras. O que é que as impressoras estão fazendo? Imprimindo panfletos. Pronto. A quantidade de panfletos é a consequência. O resto é causa. Então, quem é a causa aqui? O resto. Quantidade de impressoras e quantidade de horas. É só separar as causas da consequência. E aí vai ficar assim, ó. Vamos lá. 2 impressoras imprime quantos panfletos? 1.200 em 3 horas. Gente, e geralmente a consequência vem acompanhada do verbo, ó. Imprime. Tá? E aí ele diz, ó, se essa gráfica utilizar 3 impressoras em 5 horas, quantos panfletos? X. Pronto. Galera, sempre nesse método da causa-consequência, ó, o que é que eu faço? Eu passo uma reta no sujeito. Uma reta. Ó. Veja. Vou melhorar. Eu sempre passo uma reta. Eu tava pensando no sujeito. Eu sempre passo uma reta, ó, em cima dos elementos da causa, ó. Reto, reto. Sempre assim, reto. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A reta que tá em cima desce e a reta que tá embaixo sobe. Gente, é sempre isso, ó. Reto na causa. A reta que tá em cima desce e a que tá embaixo sobe. Acabou. Então, vamos multiplicar quem tá na mesma reta. 2 vezes 3 vezes x. Igual ao produto do que tá na outra. Quanto? 3 vezes 5 vezes 1.200. Ó, gente. 3 de um lado, 3 do outro, ó. Vai ficar 2x. Quanto é 5 vezes 1.200?
6.000, ó. Quem é x? É só passar o 2 dividindo, ó. 6.000 dividido por 2 dá quanto? 3.000. 3.000 aí, ó. Letra C. Gente, questão da Fundação Copia e Cola, da FCC. Regra de 3 simples, ó. Regra de 3 composta. No curso de matemática básica, a gente vê teoria esquematizada e, ó, um monte de questões. Gente, sempre que um professor pedir para vocês dar um like, curtir, compartilhar, ajudem a gente. Porque a gente faz um material com tanto zelo. Tem professor aí que nem bota material pro aluno. Nem imprime. Nem coloca nada pro aluno. Depois que acabar essa aula, eu vou pegar esse material, tá? E vou jogar dentro do meu grupo do Telegram, tá? Entra lá no grupo, beleza? E entra também aqui no grupo que tá esperando o curso aí de matemática e de raciocínio lógico do zero. Tá aqui o grupo na descrição do vídeo. Vamos embora. Galera, questão do Instituto AOCP, ó. Eu venho falando sobre esse tipo de questão. Eu botei ela aqui e é um tipo de questão que muita gente erra. Ó, José consegue pintar uma parede em 4 horas, trabalhando sozinho. Seu amigo Paulo, com menos experiência, leva 6 horas para pintar a mesma parede sozinho. Se os dois começarem a pintar a parede juntos, trabalhando ao mesmo tempo e com o mesmo ritmo de sempre, em quanto tempo conseguirão terminar o serviço? Ó, isso aqui são os probleminhas de torneiras. Procura essa prova para ver se você encontra aí nos sites de concurso. Não vai ter em nenhum. Aproveitar, tá? Para eu não esquecer e ser injusto. Agradecer aqui a aluna Marcela Sampaio, que me enviou essa prova. Porque o Instituto AOCP é difícil pegar as provas dele, né? Então eu pego todas. Quando eu digo a vocês que eu sou psicopata em negócio de provas, e não vai ter um canal, gente, atualizado igual a esse. Eu vou atrás de tudo. Esse tipo de questão, gente, são as questões de torneiras. Professor, eu tenho dúvida, pensando que isso aqui às vezes é MMC. Não. MMC se fosse assim, ó. Se tivesse intervalos de tempo. Sorman encontra ciclano de 4 em 4 horas. O outro de 6 em 6 horas. Daqui a quanto tempo ele vai encontrar os dois? MMC. Aqui não. Cada um faz seu serviço em tempo separadamente. E aí ele pede o tempo junto. Pedir o tempo junto quando um ajuda o outro são aqueles probleminhas de torneira. Você multiplica os tempos em cima e soma os tempos embaixo. Ó. É como se fosse uma questão assim. Uma torneira enche um tanque em 4 horas. A outra torneira enche um tanque em 6 horas. Os dois juntos em quanto tempo? Mesma coisa, ó. 4 vezes 6 dá 24. 4 mais 6, 10. 24 dividido por 10. 2,4 horas. Ei, aí tem gente que marca a letra C e tem gente que marca a letra A. Cuidado, gente. Vou dar um bizu, ó. Ó. Por exemplo, 5,8 horas. 7,5 horas. Quando você tiver tempo quebrado, olhe aqui para quem vem depois da vírgula e multiplique isso aqui, ó, por 6. Que aí a resposta já sai em horas e minutos, ó. Isso aqui vai ficar quem? Repita a parte inteira. 5 horas, 8 vezes 6, 48. 5 horas e 48 minutos. Aqui, 7 horas, 5 vezes 6, 30. 7 horas e 30 minutos. Ei, 7,5 horas. Não são exatamente quem, gente? 7 horas e meia? Então aqui é quem? 2 horas. Pega isso aqui e multiplique por 6. 4 vezes 6, 24, ó.
2 horas e 24 minutos. Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá vendo? Gente, quando você pega esse tipo de questão, no curso a gente mostra esse tipo de questão por regra de 3. Mostra, 2,4 horas é 2 horas mais 0,4 horas. Mas com bizu você ganha tempo. De vez em quando a gente encontra, algumas coisas aqui no canal que é uma onda. Não sei se é a galera que é de mal com a vida o tempo todo. O cara chega aqui e diz bem assim: que vinheta demorada, que vinheta chata. O cara bota uma aula e a pessoa vem e comenta isso. Aí eu já vou logo, filho, filha, é só adiantar a vinheta. É só adiantar a vinheta. Teve um dia aqui, porque eu aprendi nos meus 24 anos de sala que professor não é só dar aula. Professor, ele tem que conversar com o aluno. Às vezes o cara tá mal ali, falar uma palavra amiga, incentivar o aluno. Isso a gente faz aqui. Nós somos uma família. Todos os nossos alunos falam: professor, faça seu curso. Você vai lá no grupo, bota mensagem de motivação, conversa com a gente. A gente manda o WhatsApp, você vai lá. Às vezes está trabalhando, dando aula, mas vai lá e conversa com a gente. Um dia eu estava aqui, dando conselho. Dê a sua aula. Dê a sua aula. E é pastor, Eu digo, meu Deus. Né? Se pessoas assim estiverem assistindo. E é o que mais existe hoje, viu, gente? Pessoas assim, desse jeito. Então o que a gente faz? Sereno, continua fazendo o nosso trabalho. Quantas mensagens eu recebo aqui? Gente me pedindo Pix. Professor, manda seu Pix pra eu... Não dou, não quero. Isso aqui é feito com muito amor. O que eu quero é ver você lá dentro, concursado. Mudar de vidas. O que eu quero ver é como uma Soraya, que saiu lá da favela no Rio. E hoje é técnica judiciária, foi minha aluna. 3 primeiros lugares da EBSEC, que saíram lá de baixo. Eu quero isso. Mudar vidas. Que nem eu fui em São Paulo, cheguei lá, encontrei com alguns alunos no shopping. Onde ia tinha aluno do Exatos para Gabaritar. Eu quero é isso. Então, esse pessoal, né, que fica aí reclamando de vinheta, de não sei o que. Aí daí, chatonildo, chatonilda. Vamos embora. Galera, veja. Sistemas de unidades de medida é algo que vem caindo muito. E veja, eu botei um resumozinho aí. Vamos lá. Olha essa. Da IBFC. Um engenheiro precisa calcular a distância entre 2 pontos em um terreno. Após a medição, ele obteve uma distância de 430 decâmetros. Qual é essa distância em quilômetros? Gente, é só lembrar da cagada decimal ou da cagada decimole. O que seria isso? Tá aqui, cagada decimole. Cagada decimole. E aí depois você vai completar todo mundo com quem? Com M. M no meinho. Tá aí. Cagada decimole. Beleza? Vamos treinar? Vamos treinar. Cagada, o meinho não faz nada. Decimole. Se fosse capacidade,
completava todo mundo com L. Ó, botava um L aqui no meio e completava todo mundo com L. Se fosse massa, colocaria quem? Se fosse massa, G aqui no meio e completava todo mundo com G. Como eu estou trabalhando com medidas de comprimento, ó, vou botar aqui quem, gente? O M de metro, né, ó. O M de metro. Cada casa que eu vou para a direita é vezes 10. E cada casa que eu volto eu divido por quanto, gente? Por 10. Ó, eu tô em que aqui? 430 decâmetros aqui, ó. Cada casa que eu volto, eu divido por 10. Ó, 430 aqui, dividido por 10, fica quanto? 43. Só que eu quero chegar aqui. Vou e divido por 10. 43 dividido por 10. Isso vai dar quanto? Só voltar uma casa, né? Quanto? 4,3 quilômetros. Lady B. Lady B. Tá vendo? Que beleza. Só alegria. Tá aí. Letra B. Tá aí, galera. Que lindo. Aí, ó. Cai uma questão dessa na prova do Instituto AOCP. Muita gente erra. É por isso que eu digo. A gente não deixa passar nada. Maria está comprando uma moldura para uma foto de 5 polegadas de largura. Ela precisa saber a medida exata dessa largura em centímetros, pois a loja só trabalha com medidas em centímetros. Qual será o valor correspondente a centímetros? Olha, o cara que elaborou a questão, ele foi incisivo, centímetro. Gente, você tinha que lembrar isso, filho, olha. Uma polegada são 2,54 centímetros. Se não lembrasse, filho, já era. Ó, uma polegada equivale a quanto? 2,54 centímetros. Ó, já deixei anotadozinho para vocês, ó. Tá vendo? Beleza. E ele quer o quê? Quantas polegadas? 5 polegadas é quem? É X. Quanto mais polegada, né, gente? Mais centímetro. É só multiplicar cruzado, ó. 1 vezes X dá X igual a quem? 5 vezes 2,54. Ó. Quem tá assistindo, vou botar aqui, tá? 5 vezes 2,54. Essa conta é fácil de fazer, mas eu dei uma dica. Se você vem me seguindo no Instagram, gente, a gente coloca lá dicas diárias. E tá colocando aqui nos shorts do YouTube. Ó, eu ensinei uma dica que é o dobrou meio. Você pega um cara, dobra e o outro cai pela metade, que a conta fica mais simples. Então, por exemplo, ó, veja, se eu dobrar o 5, fica quanto? 10. E se eu meiar, calcular a metade? Quem é a metade de 2,54? 1,27. Ó, como essa conta vai ficar fácil. Quem é 10 vezes 1,27? Multiplicar por 10, a vírgula anda uma casa, ó. Vai ficar quanto? 12,7. Então isso aqui é quanto, gente? 12,7 centímetros. Letra C. Gente, se vocês, no final da aula, colocarem aí pelo menos 100 comentários, vocês vão ver a loucura que eu vou fazer aqui. Numa aula para vocês. Galera, a gente tem aula todos os dias. Todos os dias. A gente deixa as aulas aqui. Tem professor que tira as aulas do canal. Ele não faz isso.
peguem, quem não tá inscrito no canal, gente, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Dá o like aí, curta, compartilha. A gente viu que tem quase 8.000 pessoas que assistem as aulas e não estão inscritos no canal. Ontem a gente viu isso. Então, tem que se inscrever. Até porque vai ter eventos aqui que a gente vai fazer que só vai assistir quem tiver inscrito no canal. A gente já tá fazendo isso. Então, por favor, tá aí, ó. Só pra você ver, ó. Olha quantas questões, ó. Gente mostrando tudo, ó. Tá vendo? Que bonequinho lindo. Olha a camisa. Maratonando matemática básica às 10 mais, ó. Vamos gabaritar. Tá aí, ó. As questões com MMC, MDC. Porcentagem. Regra de 3 simples. Composta. Ó. Cálculo de tempo juntos. Unidades de quê? De medidas. Vamos para a próxima? Ó. Gente, eu chamo essa minha dica de princípio da marcha ré. Gente, o que é princípio da marcha ré? Tá vendo eu aí dançando igual a Michael Jackson? O Moonwalker, né? Os passos de Michael Jackson. Galera, tem questões de equações que fica muito difícil você resolver ela. Ó, fica muito difícil você resolver ela montando a equação. Todo probleminha que te der o resultado final e pedir o resultado inicial, a gente vai resolver ele de trás para frente. Como assim, professor? Olha a questão que o Instituto Consuplan botou disso aqui. João pensou em um número. Ele multiplicou esse número por 6. Ó, vou fazer de duas maneiras, certo? Botar assim, ó. Primeira maneira. Segunda maneira. Essa primeira maneira é como a concorrência resolve. E a segunda maneira é a marcha ré. Vamos lá. João pensou em um número, x. Ele multiplicou esse número por 6, ó. Multiplicou por 6. Somou 4. Somou 4. Dividiu o resultado por 5. E obteve 20, ou seja, isso foi igual a 20. Ó, pensou em um número, x, multiplicou por 6, somou 4, dividiu por 5 e obteve 20. Qual a soma dos algarismos do número pensado por João? Vamos lá. Gente, isso aqui vai ficar uma equação. Ó, quando não tem nada aqui embaixo, aqui é 1, né? Então vai ficar assim, ó. 6 vezes x. 6x mais 4 sobre 5 igual a 20 sobre 1. É só multiplicar cruzado. Vai ficar quem? 6x mais 4 vezes 1. 6x mais 4. Igual, ó. 5 vezes 20. 100. Como é que a gente resolve essa equação? Vai ficar assim, ó. 6x. Joga o 4 pro outro lado. Vai ficar quem? Mais 4 vai pro outro lado. Menos 4. Vai ficar 6x igual, ó. 100 menos 4. 90 e quanto, gente? E 6. 96. Então vai ficar, ó. Quem é x?
O 6 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 96 por 6 dá quanto? 16. Gente, ele quer a soma dos algarismos, ó. Somando o algarismo 1 com o algarismo 6, essa soma dá quanto? 7. Letra A. A galera faz assim. Gente, depois dê uma olhadinha aqui no canal. Princípio da marcha ré. Para você ver e identificar todo probleminha que te der o resultado final. Foi 20, ó. E pedir o resultado inicial, resolva de trás para frente. Ó, como é que você vai fazer isso, ó? Vamos lá. Pense, ó, isso aqui é como você deve fazer. Que é a dica do princípio da marcha ré. Vamos lá. Ó, pensei em um número. Vou chamar aqui. Ó, eu não vou nem fazer assim, vou botar um coração. Ó. Um negócio bem amoroso, gente, ó. Pensei em um número. Coração. Multiplicou esse cara por 6, somou 4, dividiu por 5 e obteve quanto aqui? 20. Em que número ele pensou? Ó, deu o resultado o quê? Final. E eu quero o resultado inicial. Resolva de trás para frente. Como assim, professor? Ó, quem está dividindo volta multiplicando. Quem está somando volta subtraindo. Quem está aqui, ó, multiplicando, pode ser multiplicação, é o pontinho vezes, tá? Beleza? Vou botar até assim, ó. A mesma coisa, né? Ele multiplicou por quanto? Por 6. Então, ó, multiplicação, como é que volta? Volta como? Divisão. Então vamos lá, ó. Eu tô no 20. Dividido por 5 volta vezes 5. 20 vezes 5, 100. Então eu tô no 100. Mais 4 vai voltar como? Menos 4. 100 menos 4, 96. Vezes 6 vai voltar o quê? Dividido por 6. 96 dividido por 6, 16. Chupa Consuplan. Tá aí, gente. Tá vendo? Gente, tem questões de frações. Por exemplo, vai ter o concurso aí, vários, da IDECAN. Cara que eu mostro lá as questões. Eles amam, Consuplan e IDECAN, eles amam questões desse tipo. E questão com fração esdrúxula, que você monta uma equação desse tamanho. Aí você aplica esse princípio na marcha ré, fica fácil demais. Tá vendo? Só alegria. Beleza pura, gente. Tranquilidade. Gente, potenciação e fração. Olha a questão. Quadrix. Calcule o valor da expressão 2/3 mais 1/4 elevado a quanto? A menos 2. Primeiro você tem que resolver o que está dentro de quem? Do parêntese. Ó, eu vou mostrar dois métodos. Primeira maneira, o método do peixe. Professor, para que serve o método do peixe? Quando você vai somar frações que os denominadores são diferentes. Ou subtrair frações que os denominadores são diferentes. E vou mostrar o método da Singapura. Tá? Gente, esse método aqui, tá? Da Singapura, é assim que eles fazem, velho. Em Singapura, é assim que eles fazem. Vamos lá. Ó, vou somar aqui 2/3, o que tá dentro do parêntese, mais 1/4. Vamos desenhar um peixinho? Um peixinho, olha.
esse vezes esse. 3 vezes 4, 12. Aí cruza, ó. 2 vezes 4, 8. Cruza. 3 vezes 1, 3. Não é pra somar? Então vai ficar quem? 8 mais 3, 11. 11 sobre 12. 11 sobre 12 é o que tá aqui dentro, né, ó. Eu ainda tenho que pegar esse resultado e elevar a menos 2. Se fosse o método de Singapura, ó, o que é que você faz, ó? 2 terços e quanto aqui? 1 quarto. Gente, os moleque de 5 anos, de 6 anos, faz assim, soma de frações ou subtração de frações, tá? Com denominadores diferentes. Pega e aplica o método, ó, da Singapura. Beleza pura, só alegria. Então, o menino, pô, um menino novinho, né? Lá em Singapura, aplica esse método desse jeito. Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Singapura é S aqui, né, gente? É S, né? Singapura, pô. É tudo junto, tá? Beleza. Vamos lá. Olha como é que é o método aí, ó, de Singapura, né? Que é lá do sudeste, né? Asiático. Eles fazem assim, ó, o método de Singapura. Ó, ele pega aqui o cara que tá embaixo, o denominador, e multiplica por um mesmo valor para deixar os denominadores iguais. Por exemplo, ó, se eu multiplicar aqui por 4 e se eu multiplicar aqui por 3, ó, 4 vezes 3, 12. Aí embaixo, 3 vezes 4, 12. O denominador ficou o mesmo. Tá vendo? O denominador ficou o mesmo. E aí o que é que você tem que lembrar? Se eu multiplicar um número embaixo, eu tenho que multiplicar o mesmo número em cima. Então, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 4. 2 vezes 4 vai ficar 8. Então, aqui é 8 sobre 12. E aqui, como eu multipliquei por 3, eu tenho que multiplicar por 3 aqui. 1 vezes 3, 3. Ficou, ó, 8 sobre 12, mais quem? 3 sobre 12. Como é que eu somo frações com o mesmo denominador? Conservo 12 e somo, ó, 8 mais 3, 11. 11 sobre 12. Tá aí. Só que ele quer isso elevado a quanto? Ele quer 11 sobre 12 elevado a menos 2. Gente, quando você tem uma fração elevado a expoente negativo, você inverte o numerador com o denominador e troca o sinal lá do expoente, ó. Inverte. 11 sobre 12 vai ficar 12 sobre 11. E menos 2 você troca o sinal, fica 2. Pronto. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. E 11 ao quadrado é 11 vezes 11. 12 vezes 12, 144. E 11 vezes 11, 121. 144, ó, dividido por 121, resposta letra E. Tá vendo, galera? Gente, já, uns 10 minutinhos depois que eu acabar a aula aqui agora, acabamos, né? Resolvemos as 10 questões, tá aí, ó. Tá aí.
Maratonando, que é um projeto só de questões, né? Então tá aí, as 10 mais. Quando você tem fração elevada a expoente negativo, você inverte a fração e troca o sinal. Então, resposta, gente, letra E. Galera, daqui a alguns minutos eu vou colocar esse material com as anotações dentro do grupo do Telegram. Entra lá no grupo do Telegram e entra nesse grupo também aqui que está na descrição do vídeo. Gente, sigam lá nosso Instagram. Quem não está inscrito, se inscreva. Você vai ver que vai ter projetos. Só vai poder assistir, só vai conseguir baixar o material quem tiver inscrito. Por isso que a gente já está colocando e sistematizando tudo isso. Então, se inscreve no canal porque é importante. É só clicar aí. Toco. O dedo não dói. Gente, é isso. Vou esperar os 100 comentários pra gente bolar algo aí bem legal. Gente, beijão pra vocês, né? Esse finalzinho aqui de noite, na quarta-feira. Estamos juntos, meus amores. Valeu! Fui!